chocarán. Bajo la luna que luz habrá sofado conmigo. Ella no sola la que escucha mi gemido. Encima de jet ski. Voy a ver desde hoje. Qual você sabe da botina música para gravar comigo? Eu sou meu irmão, podemos fazer cabelo. E agora eu vou botar uma coisa. Deixa eu ter na casa da minha amiga, ficar com ela. Então, pode acompanhar comigo, galerinha. Então, eu tô no canal por tudo, mas, outra vez, eu vejo da minha filha. Eu acho que não é, galerinha. Então, vamos lá. E cada vez, não é nem faz nenhum tom, entendeu? Acompanha comigo, vou chegar lá, eu vou chamar. Amiga, hoje ainda fui. Simplesmente, aqui na casinha, aqui, ó. Agora, gente, tipo, eu vou mostrar tudo que eu fiz material pra vocês. Muito bonito. Eu não fiz nada pra vocês, eu já fiz muito vídeo. Olha isso aqui que eu estava fazendo. É tipo um desenho. Então, bora lá. Coisa, obra de arte. É, gente, olha essa borracha que bonitinha. Olha isso, gente, ela é assim. Aí tem um apontador e esse é o bichinho. Quem tem uma dessa, tá comendo muito pastel. Ai, que legal, que legal. Mas, gente, e eu também tenho uma aliança que eu estou namorando. É brincadeira, gente. Esse anel, nossa, esse anel foi a minha amiga, meu pai. É que eu tirei, vai ter qualquer coisa. Eu vou ele. Ai, Lorena, como é que você escreve? Ai, Lorena, como é que você escreve? Essa. Gente, sai. Eu vou, não, eu vou tirar com essa. Aqui, ó, nesse aqui, eu vou pintar. Vamos começar com o acabar. Vou dar esse na cabeça. Ai, pouquinho, vamos lá. Pinta. Gente, da prima foi pra escola. Gente, eu tenho um canal no YouTube, mas eu vou fazer então eu vou aproximar. Vamos lá. Vamos pegar essa cor que eu tinha que pintar, cara. Demora muito. Acho que vai ficar até o segundo vídeo. Vai ficar muito bonito, gente. Então, fazer um curso mesmo. Vocês têm que fazer um curso bonito. Assim, desculpa, viu? E, gente, eu acho, gente, peraí. Eu vou fazer um vídeo já, volto. Eu só fazer um vídeo só pouquinho aqui, tá? Mas tá ficando legal. Tá. Vai ficar o segundo vídeo, gente, eu não queria. Entendeu? Um preto. Não, pelo menos. Gente, eu vou ligar o vídeo. Gente, agora eu vou usar um preto mesmo. Gente, eu acho que eu vou fazer de novo, tá? Ó, tá ficando bem legal. Você tem um canal no YouTube? Tá como é difícil. Ó, ficou. Esse foi o resultado do meu desenho. Ó, o que vocês acharam do meu desenho? Eu gostei muito de vocês. Agora o que vai dar pra gente? Agora vai ficar usando.